As alterações climáticas são a maior e mais abrangente falha de mercado já vista. Esse alerta ele foi feito em 2006 por meio de um estudo, o relatório Stern. Naquela época, o governo britânico encomendou esse estudo, que seria uma pesquisa para tentar entender o impacto das alterações climáticas na economia de todo o mundo nos 50 anos seguintes. Você sabe qual que foi a conclusão? Se 1% do PIB mundial fosse investido em prevenção, a gente evitaria a perda de 20% do PIB nesse mesmo prazo, de meio século. E foi só um alerta. De lá para cá, os efeitos das mudanças climáticas se intensificaram e estudos internacionais, nacionais, regionais levantaram inúmeras e seguidas bandeiras vermelhas. E de nada adiantou. Olha o Rio Grande do Sul. Olha quantas vidas perdidas. Aliás, a perda humana é imensurável, a gente nem fala aqui. Enquanto isso, nesse vídeo, o intuito é a gente tentar se ater ao que dá para tentar medir os impactos econômicos e, mais especificamente, os impactos no setor industrial. Até porque 9 a cada 10 indústrias do estado estão em áreas afetadas pelas chuvas. Eu sou a Júlia Kekia. Eu te explico um pouco desse cenário todo depois da vinheta. Esse dado de 9 em cada 10 empresas, mais de 90%, para ser mais específica, 92% das indústrias, consta num estudo elaborado pelo FGV-IBRE. E é importante dizer que foi analisado o cenário posto, ou seja, o que a gente tem agora para trabalhar. Só vai ser possível tratar do impacto real daqui a um tempo, quando a gente se distanciar um pouco do olho do furacão e tentar conseguir medir toda a destruição. Mas com o que a gente tem agora, a pesquisa englobou 397 municípios afetados pelas tempestades, os listados pela Defesa Civil. E preste atenção no impacto no consumo da população, que obviamente acaba refletindo na produção local. Seguindo o padrão de todo o país, a maior atividade econômica no estado é o setor de serviços, ponto. E do total de bens e serviços consumidos, quase 80% tem ou tinha origem no próprio estado. Só 20% vinham de outros lugares. Agora o jogo muda, e não só porque a capacidade produtiva do Rio Grande do Sul foi afetada, mas também a população está precisando consumir muito agora. É comida, é água, são itens básicos. Então a demanda aumentou demais do dia para a noite e, consequentemente, o volume dos produtos vindos de outros estados também tem aumentado drasticamente. Aliás, a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul traçou um panorama bem parecido com o traçado pelo FGV-IBRE. Estimou que das 50 mil indústrias do estado, 48 mil estão nas regiões afetadas. Mas a Fiergs, essa federação, foi ainda mais a fundo. Listou as regiões mais impactadas. Em primeiro lugar vem o Vale dos Sinos, que conta com mais de 9 mil indústrias. Depois vem a região metropolitana, com 8 mil. Em terceiro lugar, a região da Serra, que abriga mais de 7 mil indústrias. Região, aliás, que tinha uma produção muito relevante na fabricação de veículos, máquinas, produtos de metal e móveis. E o pior é que mesmo as regiões não afetadas assim diretamente pelas enchentes, pelos alagamentos, estão sentindo prejuízo, porque toda a logística de abastecimento está comprometida. Como é que faz para transportar mercadoria se as vias estão alagadas, estão interditadas? Como é que os trabalhadores conseguem chegar ao trabalho, trabalhar, se muitos nem casa têm mais? E o pior do pior é que a indústria nacional de todo o país está sendo impactada, está sentindo a tragédia. Claro que em outro nível. O índice de gerentes de compras, que é um indicador que avalia a atividade dos setores tanto de manufatura quanto de serviços, ele já nos trouxe que toda a indústria brasileira perdeu força em maio por conta da tragédia do Rio Grande do Sul. De abril para maio, o índice caiu de 55,9 para 52,1. Ainda está acima da marca que separa o crescimento da contração, ou seja, a gente ainda está crescendo, mas já é uma puxada no freio. Sugere, inclusive, a possível revisão negativa nas próximas avaliações, quando o impacto vai ser mensurável. Mas o que o governo está fazendo para lidar com essa situação? A primeira coisa é estancar.
ajudar quem está na base, as indústrias que precisam de um socorro agora. Uma das principais medidas foi a publicação de uma MP, uma medida provisória que destina até 15 bilhões do Fundo Social do Pré-Sal para linhas de financiamento voltadas à recuperação das empresas. Aliás, esse crédito ele não é limitado aos pequenos e médios negócios, tá? Grandes empresas também, as grandes empresas gaúchas também vão poder acessar e vai ser fornecido pelo BNDES ou por bancos habilitados por ele. Bancos que vão assumir os riscos dessas operações todas, inclusive o risco de crédito. E são 3 as modalidades. A primeira é voltada para a reposição de máquinas que foram destruídas, equipamentos e serviços. A segunda é considerada mais abrangente, diz que é voltada para o financiamento de empreendimentos, o que pode englobar, por exemplo, obras da construção civil. E para essas 2 linhas, os limites de operação serão de 300 milhões de reais. Já a terceira linha é literalmente para conseguir manter as empresas sufocadas funcionando. Contempla, então, o capital de giro emergencial, com limite de 50 milhões para pequenas empresas e 400 milhões para grandes empresas. Como explicou o próprio secretário executivo do Ministério da Fazenda, Aldário Durigan, essas linhas elas têm como pano de fundo fechar um primeiro ciclo de ajuda para o Rio Grande do Sul. As 3 medidas que eu anuncio agora, aqui em nome do ministro Fernando Haddad, elas têm por pano de fundo fechar esse primeiro ciclo e estender a ajuda adicional para o que ficou faltando dentro dessa primeira perspectiva de olhada para o Rio Grande do Sul. E o mais importante, as empresas que forem beneficiárias dessa linha que vai ser anunciada aqui em parceria, em mais uma parceria da Fazenda com o BNDES, tem que manter o compromisso com o nível de emprego, porque a gente está fazendo um esforço conjunto. Aqui é preciso envolver o Estado, as empresas e os trabalhadores dessas empresas para que a gente tenha uma redução ao máximo do impacto no Rio Grande do Sul. E além das linhas de crédito, as empresas também vão ter mais tempo para pagar tributos, como o FGTS. No caso do FGTS, as parcelas de abril, maio, junho e julho foram adiadas para a partir de outubro. As guias do Simples Nacional também foram adiadas. A parcela de maio foi para junho e a de julho foi para agosto. São alguns exemplos aqui de medidas que talvez não sejam suficientes. A própria Fiesges, a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, está na linha de frente, disparando esse alerta, que talvez não sejam suficientes, pedindo que outras medidas urgentes sejam tomadas para pelo menos garantir o pagamento de salários e evitar demissões. E para minimizar esses danos, ela sugere que sejam adotadas medidas como as que foram adotadas lá na pandemia. E faz esse apelo se apoiando no dado preliminar que aponta que 55% das empresas gaúchas têm colocado como o principal desafio agora lidar com os funcionários, com a quitação dos salários. Mas vamos ver o que vai dar para fazer, porque, é claro, a situação está muito difícil, mas está apertado de todos os lados. Mesmo sem a gente ter aqui os números exatos, essa já está entre as tragédias climáticas com maiores custos fiscais do mundo. Ou seja, olhando para o macro, do macro, as previsões indicam um impacto de 39 bilhões e 400 milhões de reais no PIB desse ano. Você me desculpa, eu tive que vir aqui trazer péssimas notícias, peço desculpas de verdade, só que o estrago já foi feito e não foi por falta de aviso. Até o próximo vídeo. Obrigada. Domingo, dia 16 de junho, às 18h15, estreia o programa Diálogos com a Inteligência, onde eu vou conversar com Roberto Castelo Branco, ex-presidente da Petrobras, que vai falar sobre os caminhos e os descaminhos da gigante estatal petrolífera. O presidente Bolsonaro, eu percebi que em 2019 ele foi uma pessoa politicamente. Em 2020, o antigo espírito populista aflorou. Então ele começou a querer interferir na economia e outros assuntos. Eles simplesmente que precisavam do apoio de um líder político, ele simplesmente deixou de lado. E, no meu caso, foi exatamente um exemplo de populismo. Quer dizer, olha, dane-se a companhia,
dane-se a economia, o que isso vai representar para a economia. E eu quero beneficiar os meus eleitores lá, os caminhoneiros. Diálogos com a Inteligência é produzido pela Insight em parceria com o Meio. Semanalmente iremos ter convidados renomados para falar de política, ciências sociais, economia, história, filosofia, arte, cultura. Tá faltando dedo. Sempre com um olhar não convencional. Clique no link na descrição e prepare-se para a estreia.